Após duas rodadas que na minha opinião foram medianas para bom, chegou a hora de analisar uma das lutas que, pelo que vejo, é uma das mais queridas de Shumatsu no Valkyrie. Sasaki vs Poseidon é uma das rodadas mais memoráveis da obra, e chegou a vez dela ser analisada nesse canal. Será que essa rodada é boa ou ela só é lembrada pelo seu final marcante? Antes de vermos isso, peço que você que está assistindo esse vídeo se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e compartilhe com os amigos para as mais pessoas conhecerem o canal. Jabá feito, bora falar sobre Poseidon vs Sasaki Kojiro. A terceira rodada se inicia no capítulo 14 e termina no capítulo 19. No capítulo 13 temos uma explicação sobre o real funcionamento das volundes entre humanos e valquírias. Logo em seguida temos a ótima introdução ao Sasaki, que já demonstra suas habilidades e a revelação de que mesmo com uma aparência mais velha, ele estava no auge da espada. Isso é legal porque diferencia um pouco o design do Sasaki, não só do seu oponente, mas também dos outros representantes. Acho que até aqueles que não leem Shumatsu sabem que o mangá é famoso por ter homens bonitos, musculosos e jovens se enfrentando. Até mesmo o Odin entrou nesse balaio. O Sasaki ser mais velho ajuda o mangá a ter um visual um pouco fora do comum. Agora falando do visual do Deus dos Mares, o Poseidon tem um design bom que enaltece o físico e pose divina do personagem. Esse contraste visual entre os dois lutadores é muito bom. Um deus loiro de olho azul e musculoso versus um homem espadachim grisalho e com rugas. O curioso é que essa rodada inverteu a primeira, onde lá o bonitão era o Adão. A entrada de ambos os personagens são excelentes. Eu gosto de como Poseidon demonstra sua superioridade somente com a presença. O mangá consegue mostrar que o temor dos outros deuses em relação a ele é muito maior do que eles tinham em relação aos dois anteriores. Isso porque o Poseidon é para ser o suprassumo de um deus. Para ele, deuses são perfeitos. Por isso, ele não precisa se prender a razões humanas como apoio ou traições. Para ele, um verdadeiro Deus está acima dessas coisas que são pura besteira. E isso, aparentemente, vem desde criança. Afinal, desde bebê, ele desenhava do seu irmão Adamas e nunca o viu como um igual. Como vamos ver lá na frente, Poseidon nutria uma forte admiração por Hades. Isso acontece porque, diferente de Adamas, o rei do submundo não precisou de nada mais além de sua própria força para impedir os titãs. Para Poseidon, se um deus não é capaz de resolver os problemas com sua própria força divina, ele nem devia ser considerado um deus. Por isso mesmo, ele tem desdém pela própria torcida que estavam fazendo para ele. Afinal, se ele é um deus tão poderoso, ele não necessita desse apoio externo, e também os deuses não precisam dar esse tipo de apoio. Afinal, isso é uma atitude humana, e o deus dos mares se sente muito acima disso. Diante dessa filosofia, nada melhor para enfrentar um deus supremo, e que sempre venceu, do que um humano que nunca de fato venceu uma luta. Sasaki Kojiro é conhecido como o maior perdedor de todos, não só porque ele de fato sempre perdeu, mas também por nunca ir até o fim no combate, sempre se rendendo. Mas por trás dessa atitude humilde e covarde, havia uma dedicação nunca antes vista. Mesmo perdendo nas batalhas reais, em sua mente ele havia vencido todos os maiores espadachins de sua época. O mangá enfatiza que isso não era feito por glória ou orgulho, mas sim por uma paixão genuína pela arte da espada. Sasaki só conseguiu se tornar inigualável abaixo dos céus graças à sua dedicação e esforço sem igual, ou seja, ele teve que superar para conseguir chegar até onde está. Isso também é graças aos outros de sua época, que através da força deles, ele se fortaleceu e chegou ao ponto de acalmar o mar com um simples balançar de sua espada. Porque a propósito, essa cena poderia ser uma pista do que estava por vir. Em questão de contraste, essa rodada foi a melhor até agora que soube mostrar o paralelo entre os dois personagens. Mesmo que Poseidon tenha um flashback mais curto e simples, ele consegue sintetizar muito bem o cerne do personagem. É para você, leitor, ter total desgosto por ele. Afinal, ele não é carismático e em nenhum ponto da luta ele nutre algum tipo de admiração pelo seu adversário. Enquanto Sasaki, você desde o início simpatiza com ele por seu jeito de ser e por ser um personagem bem carismático. Só que o ponto é exatamente esse. Se Poseidon é para ser o suprassumo de um deus, é óbvio que ele não vai ter traços humanos. E se Kojiro é para ser o suprassumo da dedicação e esforço humano, nós leitores vamos nos afeiçoar a ele por carregarmos isso também em nós. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que se dedique em alguma área importante da vida gostou do Sasaki. Eu vi que algumas pessoas não gostam do jeito que a luta começa, pelo fato que de cara já mostra os passados dos personagens e só depois vai de fato para a ação. Vou ser sincero aqui, a forma que essa rodada foi construída foi muito boa, principalmente pela imediata entrega da filosofia dos personagens. Você vendo de cara como cada um dos dois já te faz ter um sentimento a mais por ambos, do que somente carisma ou design legal. E quando vamos de fato para a luta, você de fato se importa pra caramba com Sasaki e fica com receio diante da força de Poseidon.
Até porque nos primeiros capítulos temos essa página muito impactante mostrando que na sua mente o espadachim já havia sido morto 18 vezes pelo deus dos mares. Isso aumenta ainda mais o temor do leitor pela força do Poseidon, que também foi demonstrada. Agora falando de fato do combate, acho que a definição que dou para ele é tenso. Ver o Sasaki se adaptando o mais rápido que pode para não ser morto por qualquer ataque é muito legal. E o Poseidon consegue ser assustador em muitas das páginas da luta. Mesmo quando parece que Kojiro está na vantagem, o representante dos deuses sempre lembra o leitor do porquê ele é chamado de Deus dos Deuses. E isso eu vou elogiar do Memura, porque é um pouco óbvio que depois de 2 derrotas, era mais provável que a humanidade ia vencer essa rodada. Porém, a escrita aqui é tão boa que você realmente fica em dúvida se o Sasaki vai realmente vencer. Eu vi essa luta pela primeira vez no anime. Lá, mesmo com a animação de baixa qualidade, eu fiquei realmente preocupado com a vida do Sasaki. Isso serve para mostrar o quanto a escrita dessa luta é realmente boa. As formas que Kojiro encontra para alcançar seu oponente também cria uma dinâmica legal na luta. Como estamos falando do maior espadachim da história, isso dá liberdade para os artistas desenharem várias poses únicas do representante da humanidade atacando seu oponente. O que não posso dizer o mesmo do Poseidon, que sempre ataca da mesma forma. Pelo menos para mim, essa chuva de estocadas chegou ao ponto de ser chato. E o que temos no final da luta é só uma versão aplicada disso, o que causa uma repetição tanto chata nessa rodada. Mas outra coisa que vou elogiar aqui é algumas decisões artísticas para representar o sentimento do Sasaki. O lance dele estar afundando em um abismo quase sem fundo para representar a força do Poseidon é muito bem feito. A reviravolta da Revolution também é legal, não só porque tinha uma pista de que isso iria acontecer, como também pelo Sasaki estar usando o estilo de luta do Musashi Miyamoto, que foi o seu maior rival. No seu passado, Kojiro enfrentou Miyamoto e aquela foi a primeira vez e única da sua vida em que ele não fugiu de uma luta. E mesmo que ele tenha morrido nesse combate, a sensação da batalha e o caminho da espada foi o que fez ele sorrir mesmo na morte. Agora, nesse combate, ele já superou Musashi e vai usar não só a força dele, como também a de todos os outros que ajudaram ele a chegar até ali. Enquanto Poseidon sempre lutou sozinho com a sua própria força, Kojiro luta com a força de seus companheiros, e foi isso que fez ele finalmente tocar no abismo do oceano e conseguiu superar o Deus dos Deuses. Esse momento final da luta é muito bom porque até o fim o Deus dos Mares não desiste e tenta matar seu oponente de qualquer forma, e mesmo morrendo, ele até o fim despreza aquele humano. Afinal de contas, deuses não voltam com a palavra, e ele não iria reconhecer um cara que precisou da ajuda de outros para derrotá-lo. A cara de choque de toda a plateia diante daquele final é incrível. Saki fez o impossível, matou um deus, mas não qualquer deus, e sim o suprassumo de um deus, mostrando que os humanos sozinhos são fracos, mas unidos conseguem derrotar até mesmo um deus. Quando Loki diz que isso não era mais uma piada, é a prova total que agora sim os deuses veem os humanos como uma ameaça. Isso é uma ótima recompensa para nós leitores que vimos a humanidade perder 2 vezes seguidas logo no início da competição. No geral, eu acho que essa luta tem pontos extremamente positivos envolvendo o paralelo dos personagens e a tensão e o final arrebatador. Mas eu também acho que o Poseidon poderia ter sido mais explorado, mesmo que eu ache bem enfatizado o seu ideal. Gostaria de ter visto o que fez ele ter essa visão de ser um deus. Somente falar que ele era assim desde pequeno eu acho um pouco fraco. E mesmo que eu goste da luta, eu acho meio chato quase sempre ser o Poseidon spamando estocadas de tridente. Eu acho que poderiam ter feito ele usar a arma de outras formas para criar uma sequência de luta mais legal do que só uma chuva de ataques. Mesmo assim, o saldo é muito positivo. Por isso que eu fecho a terceira rodada de Shimatsu no Valkyrie Sasaki Kojiro vs Poseidon com uma nota 8, que mostra a evolução da obra em comparação às outras anteriores. Mas e vocês, o que acham dessa rodada? Deixe aí nos comentários. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve se for novo aqui. E é isso, galera. Muito obrigado por terem assistido, um termo de 4 folhas para todos vocês, até a próxima e fui!